O tribunal estava lotado. Todos esperavam por um desfecho previsível. De um lado, Dr. Álvaro Monteiro, um advogado renomado, frio e implacável. Do outro, Gabriel Silva, um jovem negro de origem humilde que ousava enfrentá-lo. Álvaro sorriu com desprezo. Um garoto como você acha que pode me vencer? A plateia riu baixinho. O juiz nada fez. Mas Gabriel manteve a postura firme, olhou nos olhos do advogado e respondeu sem hesitar. Se o senhor realmente acredita nisso, então... Já perdeu este caso. O tribunal mergulhou em silêncio. O jogo tinha começado a virar. O juiz bateu o martelo com firmeza. O tribunal está em sessão. Os murmúrios cessaram e o julgamento começou oficialmente. Todos sabiam que aquele caso era importante, mas não apenas pelo que estava em jogo, e sim pela disputa que ocorreria dentro daquele tribunal. De um lado, Dr. Álvaro Monteiro, um dos advogados mais respeitados do país. Rico, influente e temido, ele nunca havia perdido um caso. Do outro, Gabriel Silva, um jovem negro de origem humilde que, contra todas as probabilidades, estava ali para defender sua própria causa. O ambiente estava carregado de tensão. Os jurados analisavam cada movimento. O juiz observava com atenção, e a plateia, composta por jornalistas e curiosos, assistia ansiosa. Álvaro Monteiro caminhou até o centro da sala e olhou diretamente para Gabriel. Seu sorriso era condescendente, seu olhar carregado de desdém. Antes de começarmos, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, disse ele, cruzando os braços. Você realmente acredita que tem alguma chance aqui hoje? Houve um riso abafado vindo do público. Gabriel não reagiu. Apenas o encarou com serenidade. Álvaro continuou. Porque, sinceramente, eu não entendo o que estamos fazendo aqui. Estamos diante de um jovem que não tem experiência, não tem um diploma e não tem nome. E ainda assim, ele acredita que pode me enfrentar? Gabriel respirou fundo. Sabia que aquele era um teste. O advogado queria desestabilizá-lo, ridicularizá-lo na frente de todos, mas ele não cairia nessa armadilha. Em vez de responder de imediato, Gabriel ajeitou o paletó, pegou um pequeno caderno de anotações e folheou algumas páginas com calma. O silêncio na sala era absoluto. Todos esperavam para ver como ele reagiria. Então ele ergueu os olhos e falou com voz firme. Se o senhor realmente acredita nisso, então já perdeu este caso. Um leve murmúrio percorreu o tribunal. Os jurados se entreolharam. O juiz ergueu uma sobrancelha. Álvaro franziu a testa por um breve instante, surpreso com a confiança do garoto, mas logo disfarçou com um sorriso debochado. Ah, então temos um garoto corajoso aqui, disse ele voltando a andar pelo tribunal. Vamos ver até onde vai essa coragem. O advogado foi até sua mesa e pegou um grosso envelope. Ele ergueu o documento para que todos vissem. Aqui estão todas as provas que demonstram, sem sombra de dúvida, que este jovem não tem qualquer capacidade para estar neste tribunal. E eu irei provar isso agora. Gabriel observou com atenção. Ele sabia que precisava manter a calma. Aquele advogado podia ser poderoso, mas cometera um erro fatal: subestimá-lo. O jogo estava apenas começando. Anos antes daquele julgamento, Gabriel Silva não passava de um menino franzino, criado em um bairro pobre da periferia de São Paulo. Sua mãe, Dona Lúcia, trabalhava como faxineira em um escritório de advocacia no centro da cidade. Era uma mulher batalhadora, que fazia de tudo para dar uma vida digna ao filho. Desde cedo, Gabriel mostrou sinais de que não era uma criança comum. Enquanto outras crianças brincavam, nas ruas, ele passava horas na biblioteca comunitária, devorando livros sobre direito, filosofia e lógica. Mas, mesmo com toda a sua inteligência, o preconceito sempre esteve presente em sua vida. Na escola, os professores o viam como um aluno promissor, mas seus colegas não pensavam da mesma forma. Você acha que vai ser doutor, moleque? Zombava um dos garotos mais velhos.
No máximo, vai ser engraxate ou segurança de shopping. As palavras machucavam, mas Gabriel não se deixava abater. Ele estudava dobrado, queria provar que era capaz. Sua inteligência era inegável, mas sempre que tentava demonstrar seu talento, alguém tentava diminuí-lo. O pior golpe veio quando ele prestou um exame para uma bolsa de estudos em um dos colégios mais renomados da cidade. Ele gabaritou a prova, mas na hora da entrevista foi recebido com olhares frios. "Você realmente acha que se encaixaria no nosso ambiente?" perguntou um dos diretores, folheando seus documentos com desinteresse. "Nossa escola tem um perfil diferente. Talvez outro lugar seja mais adequado para você." Era a mesma história de sempre. Não importava o quanto se esforçasse, sempre haveria alguém para tentar barrá-lo. Mas Gabriel não desistiu. Ele sabia que precisava de uma oportunidade, e ela veio de um lugar inesperado, o escritório onde sua mãe trabalhava. Dona Lúcia sempre falava do filho para o advogado-chefe do escritório, Dr. Ernesto Vasconcelos, um homem mais velho, sério, mas justo. Um dia, ao ver Gabriel esperando pela mãe no corredor, ele resolveu puxar conversa. "Sua mãe fala muito de você. Diz que gosta de livros difíceis", comentou o advogado. "Eu gosto de entender como as coisas funcionam", respondeu Gabriel, tímido. "E o que acha das leis?" O jovem brilhou os olhos. "Acho que a lei pode ser a arma mais poderosa do mundo, quando usada corretamente." O advogado sorriu, surpreso com a resposta. Ele decidiu testar. Gabriel fazendo perguntas sobre casos famosos. O que era para ser uma conversa casual virou um verdadeiro interrogatório jurídico. E Gabriel respondeu a todas as questões com precisão. Dr. Ernesto ficou impressionado. "Você é brilhante, garoto", disse ele, "e brilhos assim não podem ser desperdiçados." Foi então que tudo começou a mudar. O advogado decidiu dar uma chance ao jovem e o convidou para estagiar no escritório, mesmo sem formação. Gabriel começou como auxiliar, mas rapidamente chamou a atenção de todos pela sua capacidade de entender e desmontar argumentos jurídicos. Contudo, nem todos ficaram felizes com sua ascensão. Outros advogados do escritório não aceitavam que um garoto negro e pobre tivesse tanto talento. "Ele pode até ser esperto, mas nunca será um de nós", cochichavam nos corredores. Mas Gabriel não ligava. Ele sabia que só havia uma maneira de vencer aquele preconceito, sendo melhor do que todos esperavam. E foi com essa mentalidade que ele chegou até aquele tribunal. Agora, diante de um dos maiores advogados do país, ele finalmente teria a chance de provar que era muito mais do que um garoto pobre tentando sonhar alto. Ele era um gênio. E Álvaro Monteiro logo descobriria isso da pior forma possível. O dia do julgamento chegou. Gabriel sentia seu coração bater forte no peito, mas não deixava transparecer. Ao seu lado, Dr. Ernesto o observava com um olhar atento, avaliando cada detalhe. O tribunal estava lotado. O caso, que antes parecia insignificante para muitos, agora chamava a atenção da imprensa e dos curiosos. Mas o que realmente fazia aquele julgamento especial era o embate que estava prestes a acontecer. Gabriel ajeitou a gravata e respirou fundo ao ver Álvaro Monteiro entrar no tribunal. O advogado caminhava com passos firmes, um leve sorriso de canto nos lábios, carregando a confiança de alguém que já se considerava vencedor antes mesmo da batalha começar. Ele se aproximou de Gabriel, parou ao seu lado e, sem precisar baixar a voz, fez questão de provocá-lo. "Espero que tenha vindo preparado, garoto. Gosto de vitórias rápidas." Gabriel não se intimidou. Apenas olhou para o advogado e respondeu com um tom tranquilo. "Então o senhor vai se decepcionar." O tribunal se acomodou. O juiz deu início à sessão. E logo a acusação começou sua apresentação. Álvaro Monteiro era um mestre da retórica. Seu discurso era impecável. Cada palavra
escolhida meticulosamente para manipular o júri e reforçar a ideia de que o réu era culpado. Ele expôs provas, testemunhos e, com um sorriso debochado, deixou claro que o caso estava praticamente encerrado antes mesmo da defesa começar. Quando chegou a vez de Gabriel falar, o jovem se levantou e caminhou até o centro do tribunal. Era a primeira vez que ele discursava diante de um júri. Podia sentir os olhos de todos sobre ele, alguns curiosos, outros duvidosos, mas ele não tremia. Com voz firme, começou a expor sua defesa. Ao contrário de Álvaro, Gabriel não usou palavras complicadas ou discursos pomposos. Ele falava de forma clara, direta, desmontando cada argumento da acusação com uma lógica afiada e incontestável. Mostrou como as provas tinham falhas, como o principal testemunho era contraditório e, principalmente, como a pressa em julgar um homem pobre havia levado todos a ignorarem detalhes cruciais do caso. Álvaro, que antes assistia tudo com ar de superioridade, começou a se mexer na cadeira. Aquilo não estava nos planos. O garoto não apenas sabia argumentar, ele era brilhante. Quando Gabriel apresentou a inconsistência do testemunho da acusação, o murmúrio no tribunal aumentou. O juiz fez questão de pedir silêncio, mas já era tarde. O estrago estava feito. Gabriel havia exposto uma falha grave na acusação e isso colocou Álvaro contra a parede. "Você tem coragem, garoto", disse Álvaro ao se levantar para seu contra-ataque. Mas inteligência sem experiência é apenas uma faca sem fio. Ele tentou recuperar o controle, fez novas perguntas, tentou pegar Gabriel em contradição. Mas o jovem respondia com precisão, desmontando suas investidas uma por uma. O tribunal assistia a tudo, em choque. Ninguém esperava que aquele garoto, desacreditado desde o início, conseguisse enfrentar um dos melhores advogados do país de igual para igual. Quando o juiz anunciou um breve intervalo antes da decisão final, Gabriel voltou para seu lugar. Seu coração ainda batia acelerado, mas agora por outro motivo. Ele sabia que havia causado um impacto. Sabia que tinha feito algo que ninguém esperava. Do outro lado da sala, Álvaro Monteiro estava sério. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza da vitória. O jogo estava mudando. O tribunal estava carregado de tensão. O juiz bateu o martelo, anunciando que a sessão prosseguiria. Os olhos da plateia estavam fixos no garoto que ousava enfrentar um dos advogados mais poderosos do país. Gabriel manteve a postura firme. Ele sabia que não seria fácil, mas já havia passado por desafios muito maiores na vida. Álvaro Monteiro se levantou lentamente, ajeitou o paletó e caminhou até o centro da sala. Seu olhar era de puro desprezo, mas sua voz soava calma, quase gentil. "Senhoras e senhores do júri, o que temos aqui hoje? Um garoto talentoso, talvez, ambicioso, sem dúvida, mas capaz. Isso eu deixo para os senhores decidirem." Ele sorriu e caminhou até a mesa da acusação, pegando um maço de papéis. "Vamos aos fatos. O réu foi encontrado próximo ao local do crime. Testemunhas afirmam que ele foi visto correndo pela rua logo após o assalto. E, aqui, nestes documentos, temos uma confissão assinada." Ele levantou a folha e a girou lentamente para que todos pudessem ver. Confissão essa que, curiosamente, só foi questionada agora, no tribunal, por um jovem inexperiente que acredita que sabe mais do que os advogados e promotores que atuam há décadas. Alguns jurados assentiram, outros mantiveram expressões neutras. Gabriel observava cada detalhe, analisando a reação de todos. Ele sabia que Álvaro era um mestre em manipular plateias. "E então, meu jovem?" Álvaro virou-se para Gabriel. "O que tem a dizer sobre isso?" Gabriel se levantou com calma. Ele caminhou até o centro do tribunal e olhou diretamente para os jurados. Sua voz era firme, mas serena. "Senhores, eu peço que olhem para essa folha novamente. A confissão do réu
foi escrita à mão, assinada em um papel qualquer, sem presença de um advogado. Não há nenhuma gravação, nenhuma prova de que ele realmente declarou isso voluntariamente. Ele pegou um documento de sua mesa e ergueu. Agora, comparem com a ficha de registro do meu cliente. As assinaturas não coincidem. Isso significa que a acusação está usando uma prova que, no mínimo, é questionável. O tribunal ficou em silêncio. Álvaro franziu a testa, mas logo recuperou sua compostura. Então, o senhor sugere que essa confissão foi forjada? Sugiro que o senhor responda por que um homem inocente assinaria uma confissão que nem corresponde à sua própria caligrafia. O murmúrio tomou conta da sala. O juiz bateu o martelo exigindo silêncio. Álvaro Monteiro apertou os lábios. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta imediata. E Gabriel sabia que esse era apenas o começo da virada. O silêncio no tribunal era absoluto. Álvaro Monteiro, que até então demonstrava confiança inabalável, agora parecia medir suas palavras com mais cautela. Ele folheou rapidamente os papéis em sua mesa, como se procurasse um contra-argumento imediato, mas Gabriel já sabia que seu golpe havia acertado. O jovem se manteve de pé, olhando diretamente para o júri. Ele sabia que esse era o momento certo para aprofundar a dúvida na mente dos jurados. Quero que todos aqui se façam uma pergunta simples. Por que alguém confessaria um crime que não cometeu? Gabriel pausou, dando tempo para que cada um refletisse. Medo, pressão, coação. São essas as únicas respostas possíveis. Ele se virou para a promotoria. No entanto, em nenhum momento a acusação apresentou uma gravação, um vídeo ou qualquer outro registro que comprove que essa confissão foi feita sem influência externa. Álvaro Monteiro respirou fundo. Não era comum vê-lo hesitar, mas dessa vez ele sabia que precisava de algo sólido para recuperar o controle. A defesa está se aproveitando de detalhes irrelevantes para desviar o foco do caso, disse ele, finalmente recompondo-se. Não podemos esquecer que o réu foi visto na cena do crime. Gabriel cruzou os braços e assentiu lentamente. Exato, doutor, mas também não podemos esquecer que estar perto do crime não significa cometer o crime. Ele virou-se para o juiz. Senhor juiz, com sua permissão, gostaria de apresentar um novo documento. O magistrado fez um gesto afirmativo, permitindo que Gabriel continuasse. O jovem pegou uma pasta e retirou um papel que até aquele momento ninguém havia mencionado. Aqui está um depoimento de um homem que foi ignorado pela promotoria. Seu nome é Marcos Ferreira. Ele estava na rua na noite do crime e viu um homem de roupa escura correndo na direção contrária à do meu cliente. Gabriel caminhou até os jurados, entregando cópias do depoimento a cada um. Essa testemunha descreveu o verdadeiro suspeito, alto, magro e usando um boné preto. Agora, comparem isso com o meu cliente. Ele não é magro, não é alto e não estava usando boné naquela noite. O burburinho voltou a se espalhar pela sala. Álvaro Monteiro tentou interromper. Isso é apenas um depoimento tardio e sem credibilidade. O que impede esse homem de ter sido pago pela defesa para inventar essa história? Gabriel se virou lentamente para ele. A mesma coisa que impede a acusação de fabricar uma confissão sem testemunhas e sem prova concreta, Dr. Monteiro. O impacto da frase foi como um soco no estômago. Algumas pessoas na plateia seguraram o riso nervoso. O próprio juiz não conseguiu disfarçar a expressão de surpresa. Álvaro ficou em silêncio por um instante, mas ele ainda não estava pronto para ceder. Muito bem, então. Se a defesa insiste nesse argumento, quero chamar uma testemunha. Ele se virou para a porta do tribunal e fez um sinal. Poucos segundos depois, um policial entrou na sala. Ele era um dos responsáveis pela prisão do acusado. Por favor, oficial, diga ao tribunal como encontrou o réu naquela noite. O policial ajeitou o uniforme e pigarreou.
Recebemos uma denúncia anônima e encontramos o acusado andando próximo ao local do crime. Ele não tentou fugir, mas também não conseguiu explicar por que estava ali. Álvaro sorriu de canto. E ele carregava algum objeto suspeito? Não, senhor. O advogado franziu levemente a testa, mas seguiu com a argumentação. Ainda assim, ele estava lá, o que nos leva de volta ao início. Se ele não tivesse relação com o crime que estava naquela rua àquela hora? Gabriel, que até então ouvia tudo em silêncio, deu um passo à frente. Permita-me perguntar algo ao oficial. O juiz autorizou. Oficial, qual foi o horário exato da prisão do meu cliente? O policial consultou seu relatório. Por volta de 23h40, Gabriel assentiu e se virou para os jurados. Agora, olhem este documento. Ele pegou uma folha da mesa e ergueu no ar. Esse é um registro de ponto de um restaurante onde meu cliente trabalha como auxiliar de cozinha. Aqui consta que ele saiu do serviço às 23h20. O restaurante fica a 5 quadras do local do crime. Ele deixou que todos absorvessem aquela informação. Isso significa que ele não teve tempo suficiente para cometer o crime e ainda estar andando calmamente na rua quando foi abordado pela polícia. Os jurados começaram a cochichar entre si. Álvaro Monteiro fechou os olhos por um instante, claramente irritado. O caso que ele havia tratado como uma vitória certa estava começando a escapar por entre seus dedos. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal. Gabriel deu um passo para trás e respirou fundo. Ele sabia que tinha acabado de destruir a principal acusação do caso, mas o julgamento ainda não havia terminado. Álvaro Monteiro, um advogado acostumado a esmagar adversários, não desistiria tão fácil. Ele ainda tinha uma última cartada. O impacto das palavras de Gabriel ainda reverberava no tribunal. O jovem havia desmontado a principal peça da acusação, e agora os jurados começavam a olhar para o caso com outros olhos. O próprio juiz parecia mais atento, avaliando cada detalhe com mais cautela. Mas Álvaro Monteiro não. Era um adversário qualquer. Ele não estava acostumado a perder e não permitiria que um jovem sem experiência o derrotasse tão facilmente. Ele se aproximou lentamente do centro da sala, alisando a gravata enquanto forçava um sorriso confiante. Bem, senhores, temos aqui um rapaz muito talentoso, devo admitir, disse ele, olhando para Gabriel. Mas talento não é suficiente para apagar os fatos. Ele pegou uma pasta sobre a mesa e ergueu-a. Aqui está o relatório da denúncia anônima que levou a polícia até o réu naquela noite. Um cidadão, cuja identidade foi protegida por questões de segurança, ligou para a delegacia informando que viu um homem suspeito rondando a área momentos antes do assalto. Ele folheou as páginas lendo em voz alta. E eu cito: o indivíduo aparentava nervosismo, caminhava de um lado para o outro como se estivesse esperando o momento certo para agir. Ele fechou a pasta e cruzou os braços. Agora, a defesa quer que vocês acreditem que essa denúncia foi um erro, que por coincidência um outro homem semelhante ao réu estava no local no mesmo horário e que de alguma forma as evidências apresentadas até aqui não são suficientes. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras pesarem no ambiente. Mas e se, na verdade, o réu realmente estivesse lá por um motivo que ele não quer admitir? Ele se virou para Gabriel, olhando-o diretamente nos olhos. Diga-me, garoto, se seu cliente é tão inocente quanto diz, por que ele não veio à polícia antes de ser encontrado naquela noite? Por que não denunciou o verdadeiro criminoso, já que, segundo você, ele estava próximo ao local? O tribunal ficou em silêncio. Gabriel sabia que aquela era uma tentativa desesperada de Álvaro para plantar uma dúvida nos jurados. Ele não tinha mais provas concretas, então usaria a insinuação como sua última arma. Mas Gabriel não ia cair nessa. Ele caminhou devagar até o centro da sala e respirou fundo. Senhoras e senhores do júri, permitam-me perguntar algo.
Quantos de vocês já passaram por uma situação em que foram julgados antes mesmo de poderem se explicar? Os jurados se entreolharam. Meu cliente não fugiu porque estava escondendo algo. Ele não foi à polícia antes porque ele sabia que ninguém iria acreditar nele. O juiz franziu a testa. Gabriel prosseguiu. Desde o início, essa investigação foi conduzida sob um viés. O verdadeiro criminoso fugiu enquanto a polícia se concentrava em prender o homem mais fácil de culpar. Meu cliente não tinha dinheiro para um bom advogado, não tinha influência, não tinha como se defender. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os jurados. Mas agora ele tem. O silêncio foi interrompido por um murmúrio crescente. Gabriel sentia o impacto de suas palavras reverberando no tribunal. Ele havia conseguido o que Álvaro temia, fazer com que os jurados se identificassem com seu cliente. Álvaro Monteiro fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Ele sabia que havia perdido o controle da narrativa. E naquele momento, percebeu que talvez, pela primeira vez em sua carreira, estivesse prestes a perder um caso. O tribunal estava mergulhado em um silêncio pesado. Gabriel podia sentir a tensão no ar, o peso da reviravolta que havia provocado. Mas ele sabia que Álvaro Monteiro não desistiria tão fácil. O homem estava furioso por dentro, mas ainda tentava manter a postura. Álvaro se aproximou lentamente da bancada de jurados e forçou um sorriso. Senhores, vamos ser racionais. Tudo o que acabamos de ouvir não passa de um belo discurso emocional, mas emoções não vencem. O que vence um caso são fatos. Ele virou-se para Gabriel, cruzando os braços. Você quer que acreditemos que seu cliente foi preso injustamente, certo? Mas se esse for o caso, explique-me, por que até agora ele não nos deu um único nome? Se havia outra pessoa naquela cena, por que não pode identificar quem era? Gabriel encarou Álvaro por um instante. Ele percebeu que o advogado estava desesperado. E isso era um erro. Um erro que ele usaria a seu favor. Ele caminhou até o centro do tribunal e ajustou a gravata. O senhor quer um nome? Tudo bem, vou lhe dar um nome. Ele pegou um papel de sua pasta e o ergueu para todos verem. Este é um relatório de investigação privada que encomendamos após encontrarmos inconsistências na acusação. Sabem o que descobrimos? O verdadeiro criminoso já tinha 3 processos por roubo registrados em seu nome. Ele entregou uma cópia ao juiz, outra à promotoria. E sabem o que mais descobrimos? Esse homem é um ex-cliente do senhor Dr. Monteiro. A sala explodiu em murmúrios. Álvaro arregalou levemente os olhos. Gabriel sorriu internamente. Era isso. O golpe final. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal! Gabriel continuou, sua voz agora transbordando confiança. Esse homem que fugiu na noite do crime e deixou meu cliente para ser preso já foi defendido pelo senhor neste mesmo tribunal em um caso de furto há 2 anos. E agora, Dr. Monteiro, eu lhe pergunto, o senhor quer mesmo falar sobre fatos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Álvaro Monteiro, sempre tão seguro de si, abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele não tinha saída. Os jurados se entreolhavam. A expressão do juiz era impassível, mas era evidente que o rumo do caso havia mudado completamente. Gabriel deu um passo à frente, olhando diretamente para Álvaro. O senhor passou esse julgamento inteiro tentando me humilhar, tentando me descredibilizar, tentando transformar essa audiência em um espetáculo onde eu fosse a piada. Mas parece que, no fim das contas, o único que caiu em sua própria armadilha foi o senhor. A plateia explodiu em cochichos. Jornalistas anotavam freneticamente, alguns trocando olhares surpresos. Álvaro Monteiro estava derrotado. Pela primeira vez em sua carreira, ele não tinha como responder. E Gabriel sabia que, naquele momento, a vitória já era dele. O tribunal ainda estava tomado pelo impacto da revelação.
Álvaro Monteiro, que até então controlava a narrativa com absoluta confiança, agora parecia pequeno diante de todos. Sua expressão estava carregada de incredulidade, como se não conseguisse aceitar o que acabara de acontecer. O juiz pigarreou, trazendo o foco de volta para si. A defesa tem mais alguma consideração final antes de encerrarmos? Gabriel respirou fundo. Ele sabia que esse era o momento definitivo. Ele se aproximou dos jurados e falou com firmeza. Senhores, o que testemunhamos hoje não foi apenas um julgamento. Foi a luta de um homem contra um sistema que muitas vezes condena antes mesmo de ouvir. Desde o início, meu cliente foi tratado como culpado simplesmente porque ele era o alvo mais fácil. A acusação se baseou em provas frágeis, em testemunhas duvidosas, e quando confrontada com fatos concretos, não pôde mais sustentar sua versão. Ele olhou diretamente para cada jurado antes de continuar. Se permitirmos que essa injustiça aconteça, estaremos dizendo que qualquer um pode ser preso sem provas, apenas porque alguém decidiu apontar o dedo. Isso não é justiça. Justiça é olhar para os fatos e ter a coragem de admitir quando um erro foi cometido. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. E agora eu pergunto a vocês: vocês vão permitir que um homem inocente pague por um crime que ele não cometeu? O silêncio na sala era absoluto. O juiz, então, se virou para os jurados. O júri pode se retirar para deliberar. Gabriel voltou ao seu lugar. Sentiu sua mãe, sentada na plateia, apertar as mãos em oração silenciosa. Seu coração batia forte, mas ele sabia que havia feito tudo o que podia. Agora restava esperar. Os minutos pareceram horas. A sala permanecia em absoluto suspense até que os jurados retornaram. O juiz pegou o envelope com o veredicto e abriu, lendo-o atentamente antes de levantar os olhos para a sala. O júri chegou a uma decisão. Gabriel sentiu o ar desaparecer por um momento. O juiz respirou fundo e então declarou: o réu é considerado inocente de todas as acusações. Por um segundo, o silêncio reinou no tribunal. Então, um burburinho começou e, em questão de segundos, a plateia explodiu em aplausos. A mãe de Gabriel deixou escapar um soluço de alívio. O réu, que havia sido tratado como criminoso por tanto tempo, caiu em lágrimas, agradecendo a Deus e a Gabriel por ter acreditado nele. Gabriel fechou os olhos por um instante. Ele conseguiu. Álvaro Monteiro, derrotado, recolheu seus papéis e saiu do tribunal sem dizer uma palavra. Seu nome, antes sinônimo de invencibilidade, agora carregava a mancha de uma humilhação pública. Dr. Ernesto se aproximou de Gabriel e pousou uma mão em seu ombro. Você não foi apenas brilhante hoje, Gabriel. Você fez história. Gabriel sorriu. Ele sabia que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Quando saiu do tribunal, o sol brilhava forte no céu. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Aquele era apenas o começo. Virou-se para sua mãe, que o abraçou com orgulho. Eu sempre soube que você chegaria longe, meu filho. Ele olhou para o horizonte e respondeu com um sorriso confiante. E eu ainda nem comecei. Agora era oficial. O garoto que ninguém acreditava se tornaria um dos maiores advogados do país. E aquele julgamento seria lembrado para sempre. E você, já viveu ou já viu uma situação onde alguém foi desacreditado, mas provou seu valor? Comente aqui e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras como essa.